Por que você se decidiu ser prefeito? Eu decidi ser prefeito, foi uma decisão muito complicada. Nunca tinha pensado nesta possibilidade, mas aconteceram vários fatos que praticamente me dirigiram para tomar esta decisão. Os combonianos estavam saindo de Cacoal. E saindo de Cacoal, eu também devia sair e abandonar todas as obras sociais que tinham começado, porque o bispo e os outros padres talvez não queriam saber de assumir estas obras sociais que eu Quais eram as obras? pensava que eram tão importantes para o povo. E as obras sociais que mais me preocupavam eram o Hospital São Daniel Comboni, a Pastoral da Criança e do Adolescente, o Centro Profissional São Daniel Comboni, a Escola F. Sempre uma frase de uma pessoa que depois se tornou um dos opositores mais fortes. Você fala sempre em justiça, você fala sempre em colaboração, você fala sempre na política que deve ser honesta e voltada para o povo. Agora você tem a possibilidade de ser prefeito. É claro, você tem que passar pelo crivo do povo, você tem que ser eleito, mas você tem grande possibilidade. Se você não aceitar, depois você não pode mais falar nem de justiça, nem de colaboração, nem de solidariedade, porque você tinha esta possibilidade e você não quis assumir. Estas pessoas que me incentivaram eram amigos. Eu acreditava na amizade dele, acreditava na colaboração dele, mas depois que foi eleito prefeito, eu vi que estas pessoas queriam usar a prefeitura por seus interesses. E isso não estava de acordo com o meu pensamento, com a minha maneira de ser. E por isso, sem briga, sem nada, me afastei todos eles. E eles se tornaram os inimigos, os opositores mais ferrenhos que eu tinha em Cacoal. Porque eles pensavam de usar a política para os seus interesses. Eu não podia aceitar isso, porque para mim a política é só a procura do bem comum, é só trabalhar para o povo, é servir o povo. Tanto que agora posso dizer que terminou tudo, eu saí de Cacoal sem nada. Saí, ou melhor, não saí sem nada, saí com vários processos nas costas. E sem merecer, porque todos esses processos foram inventados, coisa que nunca fizeram em nenhum outro município, mas fizeram contra mim. Claro, eu nunca encontrei tanta oposição na minha vida. O Ministério Público, eu não sei porquê, mas provavelmente tinha recebido ordem do governador de atrapalhar a prefeitura mais que podiam. E fizeram isso muito bem. Olha, neste foram mestres. Mas eu acho que um dos motivos não era só o governador, também a vida moral destas pessoas não era condizente. Eu nunca atrapalhei ele, nunca falei nada, mas sabendo só que era padre, eles se sentiam constrangidos. Olhavam para mim com olhos diferentes, como se eu condenasse ele em tudo que fazia. Eu sempre respeitei a vida de todo mundo, porque na vida cada um pode escolher o que quiser e pode ser o que ele quiser. É claro que depois paga as consequências, né? Mas eu sempre procurei de tratar ele com muita amizade, com muito carinho, com muita justiça, mas não teve. Posso dizer a verdade, agora que passou muito tempo, uma reciprocidade comigo. Olha, praticamente o Ministério Público toda semana mandava alguma requisição,
procurava de atrapalhar Não, em tanta maneira. processo judicial. Processo foram mais de 15. O TCE nem se fala, todo dia, em modo particular, olha, aqui não tenho medo de dizer o nome, o Cury, o Paulo Cury, foi um homem, eu não sei de onde que saiu, mas ele procurou de atrapalhar e perseguir numa maneira fora de série. Disso eu escrevi também uma carta para ele, mostrando tudo isso. Eu, agora que estou fora, posso dizer, não tenho raiva de ninguém, porque sei que eles faziam isso para manter o cargo dele. Para mim, agora, era uma visão dele, eu respeito. Olha, no segundo mandato, a perseguição era tão grande, mas eu lembro uma frase que um político falou para mim: você ganhou, mas você não vai conseguir administrar, porque nós vamos impedir isso. E procuraram em todas as maneiras. O senador Raupi falou isso para mim, porque ele tinha certeza que a minha concorrente, a Glaucione, teria ganhado as eleições com muita facilidade, porque ele ia sempre nas pesquisas. E no começo da campanha do segundo mandato, eu tinha 10% e ela tinha 70%. Então, ele tinha falado para mim: olha, é impossível reverter esta situação. Eu lembro também o irmão dele, que depois foi candidato a vice-prefeito, porque da Glaucione, encontrei ele na feira um dia e éramos muitos amigos com o João Raupi. E ele falou: olha, ninguém vai tirar da Glaucione esta vitória. Só você poderá ganhar só por um milagre, mas muito grande, mas que eu acho que não vai acontecer. Eu falei: olha, João, tudo bem, nós somos amigos, do mesmo jeito, porque não é a política que deve nos afastar um do outro, mas vamos ver, vamos lutar até o fim. E quando eu ganhei as eleições, todos esses políticos ficaram muito pensativos, porque eram 18 partidos praticamente contra mim. E tinha só o apoio do Tucura, do Padre Tom e poucos outros. Mas conseguimos reverter esta situação por um pouco mais de 1.500 votos. Mas esta frase eu nunca vou esquecer do senador Raupi: você ganhou, mas você não vai conseguir coordenar e governar. E procurar em todas as maneiras de atrapalhar a minha administração. Também, se depois o senador Raupi procurou de me ajudar, porque viu que eu não queria nada para mim, mas queria só para o povo. E isso também poderia ter ajudado ele nesta situação. Mas o TCE, eu acho que tinha recebido esta ordem: atrapalhe mais que puder. Tanto é verdade que logo no começo do segundo mandato, coisa que nunca fizeram em nenhum outro município, mandaram uma equipe para examinar todos os funcionários, a função que ele fazia, se fazia aquela função, se os comissionados estavam em dia e tantas outras coisas. Mas era uma perseguição tão grande que eu fiquei assustado. Tanto que eu, no encontro que eu fiz com o conselheiro de Cacoal, Paulo Cury, estava presente o Catatal e também o advogado Marcelo Pena. E estava presente o Catatal e o Marcelo Pena. Numa certa altura o Cury falou: eu acho que você não pensa que eu estou te atrapalhando? E eu falei para ele na cara, na frente do Catatal e do Marcelo Pena: não, de jeito nenhum, eu não penso isso, não, eu tenho certeza absoluta. Ele ficou sem graça, e sacudiu a cabeça
e daquele momento as coisas pioraram ainda mais. Mas eu não podia ficar calado diante de tanta hipocrisia, diante de tanta falsidade. E precisava dizer na cara dele o que eu pensava. E os processos contra mim estão continuando até agora, depois de 3 anos, 4 anos que estou fora da prefeitura e nunca mais vou voltar, porque o que eu podia fazer, eu fiz. Não estou arrependido, estou muito satisfeito, mas fiz a minha parte. Agora vamos deixar que os outros possam continuar a trabalhar para o povo de Cacoal.